Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui de volta e o vídeo de hoje é a partir das perguntas que apareceram algumas vezes aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, e que é sobre os ornamentos da flauta. Então, se você tem dúvidas sobre isso ou curiosidade, fica aqui comigo que eu vou falar um pouquinho, tá bom? Pois bem, eu acho que a primeira coisa é a gente definir ornamento, né? Ornamento é um enfeite. Então é importante a gente lembrar que antes da gente pensar nos ornamentos, é importante a gente ter a melodia da música, no nosso caso que somos flautistas, com clareza. Então, se a melodia da música, como ela está escrita, sem enfeite nenhum, tá meio capenga, quer dizer que botar ornamento só vai dar uma confundida. Então, essa é a primeira dica. Deixa limpo com a melodia sem ornamentos, para depois poder colocar os ornamentos. Então, a segunda dica é, depois que você ajeitou a melodia sem os ornamentos, você fazer o seu estudo uma vez sem nada e uma vez com, certo? Então, por exemplo, esse trecho que eu falei da introdução de Carinhoso, né? Eu vou fazer uma vez sem nada e depois uma vez com os ornamentos que eu gostaria de colocar. Então, vou colocar lá o metrônomo ou vou me gravar estudando, né? Uma vez. Certo? Vai fazendo essa alternância para o cérebro entender que é em cima daquela estrutura que você está enfeitando, não é uma coisa nova. Geralmente quando a gente tem ornamentos, a gente bota toda a atenção neles, então começa a frase já pensando, meu Deus, tem aquele trinado, meu Deus, tem aquele mordente, meu Deus. E aí isso tira a atenção do que é principal, que é a melodia, a gente precisa ouvir a melodia. Então fica essa dica aí. Bom, a terceira dica, que na verdade não é bem uma dica, é mais uma explicação, é um resuminho dos principais ornamentos que a gente usa na flauta. Lembrando que eles não são ornamentos de flauta, né? Eles servem para todos os instrumentos. Como eu disse, ornamento é a mesma coisa que enfeite. E sendo assim, tem algumas épocas, períodos da música, em que a gente tem regras para ornamentação, regras bem restritas, mas de maneira geral, na música que a gente faz hoje em dia, a regra é o bom senso, né? A regra é o gosto. Então tem gente que gosta de colocar muitos enfeites, tem gente que gosta de coisas mais limpas assim, minimalistas, não sei, mas a ideia é a gente conseguir jogar com isso não ser uma coisa fechada. Ainda assim, é muito legal a gente estudar os ornamentos de forma separada, para a gente entender como eles funcionam e eles não serem uma sujeira assim na música, né? Mas realmente um enfeite delineado, assim que a gente consiga prestar atenção naquele detalhe. Olha que bonito que aconteceu ali, certo? Então eu vou falar para vocês 4 tipos de ornamentos que são bem presentes para a flauta, mostrá-los. E aí a ideia é a gente estudá-los individualmente. Então, sei lá, nessa semana eu vou estudar alguns mordentes, né? Vou tentar colocar um mordente numa música que eu tô tocando, por exemplo. E assim por diante, certo? Então vamos lá. Pois bem, são eles trinado, mordente ou grace note, appoggiatura, que também a gente ouve como appoggiatura, que é do italiano, e gruppetto, certo? Então vamos lá. Primeiro, trinado. O trinado ele pode sair tanto da nota de cima
quanto da nota de baixo. Isso depende da época em que a música foi escrita, depende da indicação da partitura, mas de maneira geral a gente começa da nota real. Então, por exemplo, se eu estou fazendo, na minha melodia tem uma nota Lá, certo? E eu tenho uma indicação de trinado em cima dela. Então eu vou começar em cima da nota Lá, eu vou enfeitar a nota Lá fazendo ela e a nota de cima dela e terminar na nota Lá de novo. Né? Não adianta a gente terminar na nota de cima. Não, tem que começar e terminar na nota onde ela está escrita. Certo? É bem legal estudar principalmente coisas que tenham esse dedo aqui, que costuma ser um pouco mais lento. Certo? E assim por diante. Então, esse é o trinado. O segundo é o mordente, que é como se fosse uma espécie de trinado em miniatura. O que acontece? Eu costumo falar para os meus alunos que é uma espécie de beliscãozinho, assim, né? E em alguns materiais a gente encontra escrito como Grace Note, como uma nota graciosa. Que é, ao invés de você fazer a nota original direto, você vai partir ou da nota de cima ou da nota de baixo, fazendo ela muito rapidinha e tocando a nota. Então, ao invés de ser a minha nota parada, eu vou fazer Si, Lá ou Sol, Lá. Mas, Esther, como é que eu sei de que nota que eu saio? Então, isso aparece escrito na partitura com a nota da melodia tá maior e a nota que é a Grace Note, ela aparece bem pequenininha, geralmente riscada assim. Então, a gente sabe qual é. Elas não são do mesmo tamanho, né? Não é comum. Ou não, é muito rapidinho. Certo? Apogiatura. A apogiatura, ela acontece quando, como diz o nome, ela se apoia na nota do enfeite, ela não se apoia na nota que é real. Então, quando a gente vira a apogiatura, a gente pode saber que a gente tem que dar um peso nela. Então, se eu estou fazendo, né? E tem uma apogiatura escrita Si, Lá, eu não vou fazer como um mordente rapidinho, não, vou fazer. Botar o peso na apogiatura, apoiar nessa nota, né? Ou. E aí depende muito do tempo que tiver escrito na partitura mesmo, né? Se tiver escrito em colcheias ou semínimas, enfim, o que for. Mas a ideia é a gente se apoiar naquela nota e não na nota oficial, por assim dizer, não na nota principal. O último tipo de ornamento que eu vou falar hoje é o grupeto. O grupeto, ele é meio que uma junção de todos eles, por assim dizer, porque o que acontece? Ele é como se fizesse um enfeite em torno daquela nota. Então, de novo, usando a nota Lá, eu vou usar uma nota para cima, a própria nota, uma nota para baixo e a própria nota. Então, se eu estou usando Lá, eu vou usar Lá, Si, Lá, Sol, Lá. E o grupeto também é a mesma coisa, ele aparece escrito pequenininho, né? Então dá pra gente saber que é um enfeite, não é a nota principal da música. Então posso fazer um Lá, certo? E se tiver um grupeto escrito em cima dela, vai acontecer isso. Vê que o importante, o que tem que soar é o... né? Se eu fosse fazer em câmera lenta, seria... Lá, Si, Lá, Sol, Lá, certo? Um enfeite
lentinho, eu vou para cima e vou para baixo da nota principal, mas isso é muito rapidinho. Então, quanto mais a gente isolar esses ornamentos, mais claros eles ficam e mais a gente pode usá-los com tranquilidade para enfeitar músicas, certo? Gente, estava editando aqui e lembrei que eu esqueci de colocar um ornamento super importante, que é o que mais me perguntam, não acredito que eu estava esquecendo disso, que é o glissando. Então, o glissando, ele é esse ornamento que é como se fosse um escorregando, né? Nos instrumentos de corda, a gente tem a possibilidade de realmente escorregar a mão assim pelo braço, mas aqui a gente não tem muito essa possibilidade. Então, o que acontece? A gente pode estudar os glissandos de modo bem acadêmico, por assim dizer, usando a escala cromática, né, de meio e meio tom. Então, por exemplo, se eu vou de Mi até Si, eu vou fazer passando por todas as notas, né, de meio e meio tom. Certo? Ou senão eu posso fazer como se fosse uma espécie de efeito mesmo. Geralmente quando a distância é muito longa, né? Sabe? Aí não dá tempo de fazer exatamente tudo, mas a gente usa parte dessa escala subindo. Então, como que eu estudo glissando? Eu preciso ter na mão essas escalas cromáticas, né? Preciso colocar o metrônomo lá, né? Certo? Não sei, né? Tô descendo, fazendo qualquer coisa aqui de nota, mas a ideia é a gente fazer. Então, para a gente estudar os glissandos, a ideia é a gente estudar a escala cromática. Se a escala cromática não está muito clara, você fica pensando, que nota que vem depois dessa, mesmo de meio e meio tom? Então, possivelmente o glissando vai enroscar. Coloca lá o metrônomo e estuda, coloca assim um ponto de saída e um ponto de chegada. Vou sair do Lá, não sei, um exemplo, né? E vou chegar no Fá sustenido. Então, isso vai ajudar você quando aparecer aquela cobrinha, que é o glissando, né? Aquele sinal, não ser um susto, né? A gente pode fazer o glissando como se fosse um efeito também, como se fosse um... né? Que não é bem a escala. Isso geralmente a gente usa em fins de frase, mas quando tem glissando apontado na partitura, tem a ver com essa escala cromática. Então estudem a escala cromática, porque o glissando na prática é basicamente uma escala cromática escorregando, tá bom? Gente, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouquinho mais essa questão dos ornamentos. Lembrando, eu falei isso uma vez num dos vídeos já sobre articulação, que tem tudo a ver com gosto, e gosto a gente também aprende, né? Então tem muito a ver com escutar bastante coisa, escutar como que esses grandes músicos, grandes intérpretes usam, onde eles usam, né? Porque nem sempre isso está escrito, e quando a gente tem essa possibilidade de escolher, é bem legal a gente ter referências, né? Para poder escolher bem onde colocar, porque é uma coisa muito, muito, muito enfeitada, também não fica tão bonita, certo? Precisa ter um equilíbrio aí. Então, essa é a minha dica de hoje, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas, coloca aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de receber e de ajudar. Eu espero que vocês tenham muitos bons estudos, muitas descobertas, muita música, e a gente se vê em breve, tá bom? Até!
Bom, vou falar de 4 tipos de ornamento. São eles: trinado, que às vezes também é chamado de trilo, mordente, o gás. Ai, qual era o terceiro mesmo?